O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 20. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: entrem pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que tomam esse caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. E são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de cardos? Toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e jogada no fogo, de modo que vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Entrem pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que leva para a perdição. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus não mente, não engana. Jesus Cristo, nosso Senhor Redentor, Divino Mestre, já nos coloca justamente no começo desta quaresma um apelo: entrar pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que leva para a perdição. Pense bem, meu irmão e minha irmã. Se ser santo, se entrar no céu, fosse tão simples e fácil, Cristo Jesus não precisaria ter passado pela paixão e morte na cruz. Se você não anda fazendo nada pela sua conversão, pode ficar tranquilo. O seu lugar no inferno já está garantido. Nossa, padre, que dureza. Não, meu irmão, não, minha irmã. É a verdade do Evangelho. É preciso da nossa parte o esforço, diz Jesus. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E fazer esse esforço de entrar pela porta estreita exige que nós façamos um jejum espiritual. O que é esse jejum espiritual? O jejum espiritual nada mais é do que a gente parar com aquilo que anda engordando a nossa alma. Seja os nossos pecados, seja as nossas maldades, porque se nós estivermos com a alma muito grandona, muito gorda de pecado, nós não passaremos pela porta estreita. E não adianta a gente querer que Cristo alargue a porta. Não, não é o Evangelho que tem que se ajustar à minha vida. É a minha vida que precisa se ajustar ao Evangelho. É a minha vida que precisa, diante da exigência da palavra de Deus, ir também procurando conformar essa minha vida à vida que Cristo me pede. Não é preciso mudar o Evangelho, e nem pode. O próprio apóstolo São Paulo, em uma das suas cartas, se não me engano aos Coríntios, dirá: ainda que um anjo viesse do céu e vos pregasse um outro evangelho, que esse anjo seja excomungado. Olha, é gravíssimo isso. E quantas vezes, não são poucas, que nós vamos querendo que o evangelho se ajuste ao sabor do vento.
Ah, eu queria tanto que o Evangelho aprovasse a minha vida, que o Evangelho caminhasse com a moda. Não, não vai. Não vai. O Evangelho é Cristo, é palavra de Cristo. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A própria Santa Teresa d'Ávila nos ensinará. Tudo passa, só Deus não muda. E o que é de Deus também não muda. Então não espere meu irmão e minha irmã, não espere Dona Lourdes, não espero eu, não espere Dona Vera, não espere você que está nos ouvindo, não espere que o Evangelho vá mudar. Ele continuará tal e qual ele está. Disse Jesus, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará jamais. Por isso, peçamos logo no início desta quaresma de São Miguel Arcanjo, a maior de todas as graças que nós poderíamos pedir, que é a graça da nossa conversão. Em primeiro lugar, a minha, como padre, a sua, que reza conosco, mas também a conversão de quem você ama. Veja, você ama alguém e essa pessoa precisa encontrar o caminho da salvação? Você ama alguém e essa pessoa precisa mudar de vida? Ofereça essa quaresma por essa pessoa. Vai saber se você e eu, que hoje estamos rezando, não somos frutos de alguém que um dia rezou por nós. Que nós possamos, unidos a Nossa Senhora e debaixo da intercessão dela, caminhar nestes 40 dias de oração, procurando corrigir a nossa própria vida, interceder pela salvação dos outros, para que a nossa vida produza os bons frutos que Deus deseja. Sozinhos, nós não damos conta. Por isso, nós precisamos contar com os meios que Deus nos oferece através da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que são aquelas 5 pedrinhas, não é? O que são as 5 pedrinhas? Lembram das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje? Ela coloca lá 5 pedrinhas para a gente derrotar o gigante Golias. O jejum, o rosário, a confissão, a Eucaristia e a palavra de Deus. Repito, jejum, rosário, confissão, Eucaristia e palavra de Deus. Que estas 5 pedrinhas estejam presentes na nossa vida cotidiana. Já vá se programando para que durante essa quaresma você procure o sacerdote e faça uma boa confissão. Ah, mas eu já confessei esse ano, padre. Escuta, você daria conta de conviver com uma pessoa que toma banho uma vez só por ano e nem troca de roupa? De jeito nenhum. Intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Assunta aos céus, em corpo e alma. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, eu desejo uma feliz, abençoada e frutuosa quaresma de São Miguel Arcanjo. Nós aqui no estúdio da Rádio Liberdade FM rezaremos por você. E você, é claro, por misericórdia, reze também por todos nós. Neste momento nós vamos para a nossa meditação. Este ano, o livro da Quaresma de São Miguel, da editora Paulus, nos propõe a meditação desse livro tão bonito, escrito por uma santa doutora da Igreja, Santa Catarina de Sena. O livro O Diálogo, que foi ditado a ela por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus. Ela era quase que semi-analfabeta, Santa Catarina de Sena. E a Dona Lourdes, que está aqui comigo, ela está vendo a grossura do livro que a semi-analfabeta escreveu. Escreveu mais. Justamente para a nossa conversão. Quando Deus deseja que alguém colabore na conversão dos outros, Deus dá a graça, Deus dá os meios. Acompanhemos ao longo destes 40 dias o que Deus, através de Santa Catarina de Sena, deseja ensinar a mim e a você, para o nosso bem, para a nossa conversão e para a nossa salvação. Minha filha,
a alma. Não o sabes? Todos os sofrimentos que um homem suporta ou pode suportar nesta vida são insuficientes para satisfazer pela menor culpa. Sendo eu um bem infinito, olha, é Deus dizendo. Sendo eu, quem é esse eu? Deus. Sendo eu um bem infinito, a ofensa cometida contra mim pede satisfação infinita. Desejo que o compreendas. Os males desta existência não são punições, mas correção ao filho que ofende. Assim, a satisfação se dá pelo amor, pelo arrependimento e pelo desprezo do pecado. Esse arrependimento é aceito em lugar da culpa e do reato, não pela virtude dos sofrimentos padecidos, mas pela infinitude do amor. Deus, que é infinito, quer amor e dor infinitos. Olha que coisa profunda. Pensemos aí no santo que nós celebrávamos ontem, não é? São Maximiliano Maria Kolbe, morto nos campos de concentração, deu a vida em troca da vida de um pai de família. Hoje nós lembramos São Tarcísio, um jovem, uma criança, que foi esquartejado vivo pelos soldados romanos para proteger e defender a Eucaristia. O amor e a dor caminham juntos. O amor e a dor são os dois madeiros que formam a cruz de Cristo e a nossa. A dor por ele desejada é infinita em dois sentidos. Com relação à ofensa feita contra o Criador e com relação àquela feita ao próprio homem. Quem se acha unido a mim por um amor infinito, sofre quando me ofende ou vê que outros me ofendam. Pensemos bem, quando uma mãe vê o seu filho sendo ofendido, que mãe que vê o filho sofrendo ofensa e fica indiferente? Quando nós amamos a Deus, meu irmão e minha irmã, quando o nosso amor por Deus invade a nossa alma, nós não suportamos que os outros ofendam a Deus. Por isso, faz parte da nossa fé cristã o desagravo e a reparação, como a gente faz ao coração de Jesus na primeira sexta-feira do mês, ao Imaculado Coração de Maria no primeiro sábado do mês. Ao vermos o nosso Deus ofendido pelos homens, nós queremos reparar a ofensa, amando a Deus em nome daqueles que não amam. Igualmente, quando padece no corpo ou no espírito, qualquer que seja a sua origem, tem merecimento infinito. Dessa forma, satisfaz pela culpa quem era merecedora do inferno. Embora praticadas no tempo finito, são ações válidas, pois fortalecem-nas as virtudes, a caridade, a contrição, o desprezo da culpa, que são infinitos. Foi quanto ensinou Paulo ao afirmar: se eu falasse a língua dos anjos, adivinhasse o futuro, partilhasse os meus bens com os pobres e entregasse o corpo às chamas, mas não tivesse a caridade, tudo isso de nada valeria. O glorioso apóstolo faz ver que os gestos finitos são insuficientes para punir ou satisfazer sem a força da caridade. Esse é o sentido da penitência do cristão. O cristão não é um masoquista que surra o corpo. O cristão não quer emagrecer e por isso faz jejum. Não. É a caridade, ou seja, é o amor que nos faz fazer os sacrifícios de cada dia. É por amor que eu tiro algo da minha alimentação. É por amor que eu acordo mais cedo para rezar. É por amor que eu visito um doente. É por amor, é por amor, é por amor. É a caridade, é a virtude do amor que nos coloca em marcha para Deus. E marchando para Deus, nós vamos testemunhando também esta caridade para com aqueles que Deus coloca no nosso caminho.